Temos aqui um exemplo de uma matriz. O que é uma matriz? Basicamente, uma tabela de números. Nesta tabela temos duas linhas e temos três colunas. E seguindo a convenção que vamos ver várias vezes em álgebra linear, falamos sempre primeiro das linhas e depois das colunas. É fácil perceber porque é que isso é mais natural. Quando estamos a escrever, até mesmo quando estamos a escrever uma matriz, é natural escrever primeiro a primeira linha, depois a segunda linha, depois a terceira linha, por aí adiante. Pelo menos para nós que usamos linguagens que se escrevem por linhas e da esquerda para a direita. E, portanto, falamos sempre primeiro na linha e depois na coluna. Então dizemos que se isto é uma matriz com duas linhas e três colunas, dizemos que é uma matriz 2 por 3. Continuando com a notação. Se não tivéssemos estes parênteses retos aqui, era muito fácil causar confusões. Porque, por exemplo, será que era uma matriz 2 por 2, seguida de outra matriz 2 por 1? Será que era uma matriz 2 por 3, como temos aqui? E, portanto, para evitar esse risco de confusão, usamos estes parênteses. E alguns autores usam parênteses retos, alguns autores usam parênteses curvos, é mais ou menos o mesmo, não há diferença nenhuma. Alguns alunos usam barras verticais nos exames, e isto não tem nada a ver, isto está completamente errado. Esta notação é exclusivamente reservada para falar de determinantes. Mas é um erro muito frequente. Às vezes dá jeito de dar nomes às matrizes. E, portanto, é comum, por exemplo, falar na matriz M. Às vezes também se usa A, B e C. Também depende do número de matrizes que se vai usar. Mas se tivermos a matriz M, às vezes alguns autores escrevem mesmo assim, é a matriz M 2 por 3. Então dá jeito de ter uma notação para as entradas ou as componentes ou as coordenadas dessa matriz. E a convenção é a seguinte. A matriz M pode ser abreviada ou pode ser escrita assim. Nós dissemos que indicamos primeira linha e depois a coluna. Portanto, isto está na primeira coluna. Escrevemos M11. Primeira linha, segunda coluna, escrevemos M12. M13. Agora, para a segunda linha, M21, M22, M23. E se por acaso tivermos índices das linhas ou das colunas com mais do que um dígito, então é razoável usar vírgulas. Por exemplo, M11, normalmente escrever-se M1,11 para evitar qualquer risco de confusão. Então, qual seria a abreviatura para isto? Porque às vezes é útil escrever isto de forma mais compacta. Também podemos escrever que é a matriz com componentes M, I, J. E é tradicional indexar com I, J, K, L, por aí adiante. M, I, J. Linha, coluna. E às vezes, quando é necessário distinguir qual é a dimensão da matriz, dizemos que o I varia de 1 a 2 para as linhas e que o J varia de 1 a 3 para as colunas. Quando não há risco de confusão e como isto é relativamente chato, é frequente omitir-se. Convém falarmos de alguns nomes que se dá a certos tipos de matrizes. Por exemplo, é comum chamar a esta matriz uma matriz retangular por oposição a esta matriz, que é uma matriz quadrada. Porquê? Porque as dimensões desta 2 por 2 correspondem ao mesmo número de linhas e colunas. As dimensões aqui são diferentes e, portanto, é razoável chamar-lhe uma matriz retangular. Outra coisa que também é comum
outro nome também é comum usar, é falar em matrizes linha ou matrizes coluna. Por exemplo, isto é uma matriz linha, e com isso queríamos dizer que é uma matriz que só tem uma linha. Isto é outra matriz linha, e com isso queríamos dizer de novo que só tem uma linha. E naturalmente a matriz original obtém-se empilhando as várias linhas. E frequentemente é útil pensar na matriz como sendo uma matriz feita de linhas. E depois cada linha terá as suas coordenadas, ou as suas colunas, ou o que for. Também podemos falar em matrizes coluna. Por exemplo, esta matriz 2 por 1 tem uma coluna, e portanto é uma matriz coluna ou um vetor coluna. Temos aqui outra matriz coluna. Temos aqui outra. E mais uma vez, por vezes é útil pensar naquela matriz como sendo decomponível nas suas colunas. Também podemos pensar noutra coisa. E se eu pegar nestas linhas e as transformar em colunas e fizer uma matriz com elas? Ora, a primeira coluna ficaria assim. 4, raiz de 2, 0. A segunda coluna ficaria assim. 5, menos 8, 2π sobre 3. E agora vou fazer uma matriz com as duas colunas. Qual é a relação entre esta matriz e esta matriz? É que as linhas de uma são as colunas da outra. Aquela matriz é chamada a transposta desta matriz. Para matrizes quadradas, é comum distinguir a diagonal da matriz como sendo as entradas ou os componentes que vão do canto superior esquerdo até ao canto inferior direito. Portanto, estas. Quando temos uma matriz que por baixo da diagonal, às vezes também é comum chamar isto a diagonal principal, pensando que as outras que estão ao lado são as outras diagonais. Quando temos uma matriz que abaixo da diagonal principal só tem zeros, então dizemos que é uma matriz triangular superior. Por outro lado, se temos uma matriz que abaixo da diagonal pode ou não ter zeros, mas que por cima da diagonal, então sim, é tudo zeros, então dizemos que é uma matriz triangular inferior. Naturalmente, a transposta de uma matriz triangular superior troca as linhas com as colunas e, portanto, o que antes não era zero continua a não ser zero do lado de baixo e os zeros que estavam do lado de baixo passam para o lado de cima. Ou seja, a transposta de uma triangular superior é uma triangular inferior e vice-versa. Quando temos uma matriz que é simultaneamente triangular superior e triangular inferior, ou seja, que as únicas componentes que não são zero estão na diagonal, então dizemos que é uma matriz diagonal. E não há qualquer espécie de limitação no que é que se passa na diagonal. Aqui podia ser 4, 0, 1. Como tudo o que está fora da diagonal é zero, continuava a ser uma matriz diagonal. E agora, há casos importantes de matrizes diagonais. Se tivermos uma matriz diagonal em que todas as componentes da diagonal são 1, dizemos que é uma matriz identidade. Por exemplo, se for uma matriz 3 por 3, como esta, mas só com uns na diagonal e o resto de zeros, dizemos que é a matriz identidade 3 por 3. Da mesma forma, isto é válido também para as matrizes retangulares. Se temos uma matriz cujas componentes são todas zero, falamos da matriz nula. Pode ser a matriz nula 3 por 3, se for 3 por 3. Pode ser a matriz nula 4 por 78, se for uma matriz 4 por 78 com as componentes todas zero. Finalmente, temos aquilo que se chama uma matriz em escada de linhas. E qual é a ideia? A ideia é que temos uma situação deste género. Vamos observar qual é a primeira componente em cada linha que é diferente de zero. Neste caso, temos o 3. Aqui temos o 7,
Aqui temos o 4 e aqui não temos nada. Então é assim, se em cada linha essa componente estiver à direita da linha anterior, dizemos que isto é uma matriz em escada de linhas. Então, essa componente corresponde ao canto do degrau e, portanto, como esta está à direita de cima, aqui continua a ser em escada. Esta está à direita de cima, aqui continua a ser em escada. E aqui não há nada. Portanto, se estivesse para ali, estaria à direita. Temos uma matriz, então, em escada de linhas. Os números nos cantos dos degraus são também chamados pivôs. As matrizes em escada são extremamente importantes em álgebra linear para muitos dos algoritmos. Também podíamos falar em matrizes em escada de colunas, que seria a transposta de uma destas. Ou seja, a escada funcionaria assim. Mas essas não aparecem tanto como estas. E, portanto, não vamos pensar muito nelas.